Bem, meus irmãos, boa noite, graça e paz da parte de Cristo, uma alegria a gente poder estar aqui mais uma vez, cultuando ao Senhor, bendizendo o seu nome. Já convido você a abrir sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, vamos ler os versos 14 a 18, e o primeiro verso do capítulo 7, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do 14 em diante. Nós vamos continuar a nossa série Ânimo para Mudar, e vamos falar hoje sobre livrando-se das relações disfuncionais. 2 Coríntios 6, 14 a 18, primeiro verso do 7. Diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem como a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque nessa noite o Senhor nos concede mais uma possibilidade de cultuá-lo. O Senhor nos concede mais uma possibilidade de lembrarmos que fomos alcançados pelo Senhor e que dia a dia somos moldados segundo a sua imagem, Pai, e semelhança. Por isso, nessa noite, mais uma vez, fala aos nossos corações, quebre as cascas que nós criamos, Senhor, cura as nossas feridas, e que possamos vê-lo de forma nítida, nos moldando e nos chamando cada dia a sermos mais parecidos contigo. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo. Eu cresci ouvindo essa frase e quando eu lembro dela, tem um misto de emoções para mim, porque na região onde eu fui criado, tinha um homem alcoólatra, e que de tempo em tempo ele vinha com uma frase nova. E ele, durante muito tempo, ele veio com essa frase: passarinho que acompanha morcego, dorme de cabeça para baixo. E o primeiro sentimento é cômico, porque eu lembro dele passando na rua, eu era um garoto, e os garotos mais jovens do que eu, né, bem mais jovens, fazendo um monte assim em volta dele, e recitando como se fosse um coro: passarinho que acompanha morcego, e a molecada dorme de cabeça para baixo. E eles iam embora a rua fora. Mas existia um outro lado dessa história que, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que esse homem, ele era vítima dessa frase, do passarinho que acompanha o morcego e dormia de cabeça para baixo, falando do poder das más companhias, porque ele era um homem, desde a minha tenridade eu lembro dele embriagado. Eu nunca o vi sóbrio. Quando eu era garoto, e ele é um homem jovem, ele já tinha sido tão dominado pelo alcoolismo, que ele mesmo não bebendo, não voltava mais ao normal. E ele destruiu a família dele, destruiu a criação das suas filhas, a relação com a sua esposa, ele destruiu a sua profissão, ele destruiu quem ele era. E ele não nasceu aprendendo a beber. O meio em que ele vivia o levou a isso. As amizades que ele tinha o levou a isso. E essa é a história triste, porque eu vi aquele homem cada vez mais magro, xingando as filhas quando passava, e às vezes uma entrava num estado de fúria que batia tanto nele em público, que as pessoas tinham que separar. Ele era vítima da própria sentença que ele gritava. E muitos de nós não chegamos a esse extremo, mas também nós lutamos contra essa influência do ambiente e das pessoas que dia a dia tentam nos destruir,
tenta acabar com quem nós somos, tenta destruir a nossa saúde, a nossa personalidade. E essa também era a luta que a igreja de Corinto vivia, como uma cidade grega e uma colônia romana. Ela era uma cidade muito rica, era uma cidade muito movimentada, ela tinha 2 portos, e por causa disso, muitos estrangeiros moravam em Corinto. E muitos estrangeiros iam e vinham. Esse é até o motivo de que Paulo funda uma igreja ali, porque fundando uma igreja em Corinto, a possibilidade do evangelho se multiplicar era muito grande. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, a igreja de Corinto também, a cidade de Corinto, era uma cidade muito contaminada pelos seus excessos. Ela era uma cidade que tinha muitos templos, há muitos deuses pagãos, e a deusa principal da cidade era Diana, ou Afrodite, conhecida como a deusa do amor. E os cultos de Afrodite eram cultos feitos em meio a orgias, a sexo, a bebida. Alguns historiadores dizem que tinha cerca de 1.000 prostitutas cultuais em Corinto. E o povo de Corinto ele era tão devasso, tão prostituído, que os gregos e romanos, que já eram liberais na sua conduta, né, pregando até pedofilia naquela época, eles, sendo liberais, diziam que os coríntios eram ainda mais prostituídos e promíscuos, a ponto de haver um termo naquela época chamado Coríntiasomai, agir como um cidadão de Corinto. Então, quando um grego e um romano, que já era liberal, via alguém muito perdido em seus excessos, ele dizia, aquele homem age como um cidadão de Corinto. Isso era tão característico que existem documentos que fazem alusão a isso. Existe um historiador que ele fala que estava vendo uma peça e que tinha um ator tão bêbado, que possivelmente ele era um cidadão de Corinto. E esse povo era dado a esses muitos excessos em todas as áreas da vida dele. Nos negócios, eles tentavam lucrar a todo custo, mesmo explorando o mais fraco, mesmo espoliando, mesmo se corrompendo. Eles cultuavam o corpo de tal forma que eles abriam possibilidades de satisfazer os seus prazeres, independente de como. E esse povo é alcançado por Paulo. E agora, muitos dos habitantes de Corinto lutavam contra essa cultura que eles cresceram e que eles viviam naquele meio. E aí Paulo, na sua primeira carta, ele escreve sobre a necessidade deles se livrarem de tudo isso. Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios era uma carta com muita teologia, com muito apelo à moralidade, à ética. E aí cria-se um problema, porque ao mesmo tempo que a igreja de Corinto respondia de forma muito positiva, algumas coisas eles não queriam corrigir. E eles não aceitam muito o que Paulo fala. E aí Paulo visita a cidade de Corinto para conversar com eles sobre isso, e na segunda carta nós vemos que Paulo fala que ele não foi bem recebido. Ele vai embora com o assunto em aberto, e no ano 56 ele escreve a segunda carta, falando sobre a necessidade deles abrirem mão disso. Só que interessante que essa segunda carta é uma carta muito pessoal, porque Paulo tenta provar para aquele povo que ele é um homem, que ele também tem pecados, que ele também luta contra esses pecados. Nessa carta, inclusive, segunda carta de Paulo aos Coríntios, que ele vai falar sobre o seu espinho na carne, mas que ao mesmo tempo, ele foi levantado pelo próprio Jesus, que ele era um apóstolo, que ele tinha autoridade para pregar a palavra de Deus, e aquele povo precisava ouvir, entender, perceber. A intenção de Paulo não era mostrar que ele era um bom homem, era que a igreja ouvisse o seu discurso, porque ele era inspirado pelo próprio Jesus, e que eles precisavam mudar a sua conduta. E aqui no capítulo 6, ele ainda é mais específico, falando sobre a necessidade do povo de Corinto fugir das relações disfuncionais. Por quê? Porque toda relação de negócio em Corinto, ela era realizada em jantares dentro dos templos pagãos. Então eles comiam comida que eram oferecida a deuses pagãos, eles se embriagavam, eles praticavam orgias. Então Paulo diz, vocês têm um dilema, e vocês precisam escolher entre a prosperidade ou a fidelidade. Vocês precisam se apartar dessas relações disfuncionais. E ele começa no verso 14, dizendo o seguinte, não se coloquem em jugo desigual. Esse jugo desigual aqui era
O jugo, eu já expliquei aqui que era uma peça de madeira que ajudava a gente a carregar coisas pesadas, mas ele também era uma peça colocada entre dois animais, nas costas de dois animais, para ajudar no trabalho, de arar a terra, de carregar peso. E o jugo desigual é quando dois animais de espécies diferentes eram colocados sob o mesmo jugo para cumprirem uma missão, um trabalho. Então o que acontecia? Por exemplo, para arar a terra não era arada. E um animal sobrecarregava o outro, cansava o outro, desestruturava o outro. Paulo não está chamando aquela igreja de animais de carga. Ele está usando uma figura que era muito conhecida daquele povo. Ele está querendo dizer o seguinte: da mesma forma como dois animais diferentes, sob o mesmo jugo, não trabalham de forma correta, vocês também, lidando com essas pessoas, não vão caminhar bem. Vocês precisam se desfazer dessas relações disfuncionais. E essa questão é muito mais intensa, muito mais profunda do que a gente imagina. Porque quando a gente fala sobre jugo desigual, geralmente a gente fala sobre casamento só, não é? Paulo ele gasta mais tempo falando sobre casamento em outras porções da carta. Aqui Paulo ele está sendo mais abrangente. Paulo está querendo dizer o seguinte: absolutamente toda relação que te afasta da sua fé, você deve desfazer dessa relação. Seja uma relação de amizade, seja uma relação profissional. Então aquele povo precisava entender que eles tinham que abrir mão dessas relações disfuncionais para continuarem servindo a Deus com fidelidade. E aí, Paulo vem e traz alguns paralelos, algumas figuras, mostrando sobre essa incompatibilidade. Ele quer provar para a igreja de Corinto que existia incompatibilidade naquelas relações. E ele começa falando que não existe relação entre a justiça e a maldade. Porque eles são dois antagônicos, eles são moralmente opostos. Por quê? Porque a justiça existe para combater a maldade. E se a maldade existe, aquele ambiente não é um ambiente de justiça. Então Paulo está criando dois paralelos, não existe nenhuma compatibilidade entre os dois. Ele está querendo dizer o seguinte, que Deus chamou aquele povo para práticas de justiça. E eles não tinham que estar naquele meio de corrupção, de prostituição, de excessos. Ele fala, não há nenhum tipo de compatibilidade. E ele traz uma outra alusão, não há comunhão entre luz e trevas. Ele parte do mesmo princípio, porque se existe um lugar em trevas, ele só está em trevas por quê? Porque não existe luz. E se existe luz, não existe trevas. Paulo está dizendo, não existe nenhuma condição de vocês estarem ali. Porque se vocês estão ali e estão sendo influenciados, vocês nunca foram luz. Vocês são tão trevas, estão tão afundados na escuridão contra aquele povo está. Agora, se vocês forem a luz que vocês dizem ser, vocês não deveriam ser influenciados ou apagados. E ele traz uma outra figura. Não há harmonia entre Cristo e Belial. A palavra Belial aqui, Paulo está literalmente falando do diabo, do anticristo. Paulo está dizendo o seguinte, não há nenhuma harmonia entre Deus e o diabo. E interessante que esse termo harmonia, ele deriva de sinfonia. Paulo, ele está querendo dizer que existe uma música, uma sintonia, e que quando você coloca o diabo no meio disso, não existe sinfonia, não existe. Aquela canção, ela deixa de existir. Não há mais nenhuma harmonia. Paulo está querendo dizer o seguinte, vocês disseram que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, mas estão vivendo num meio em que o diabo é o senhor dele, em que todas as práticas que aquelas pessoas praticam são práticas que as afastam de Deus. Não existe comunhão, e Deus não tem nenhuma relação. Se você acha que está ali, mas consegue manter a sua fé, você está enganado, porque não há nenhuma relação entre crente e descrente. É isso que Paulo vai dizer. E ele encerra dizendo, nesse período dessas relações, que não existe também relação entre o templo de Deus e a idolatria. Quando Paulo fala do templo de Deus, ele fala do coração do próprio homem, do coração das próprias pessoas de Corinto. Ele fala que quando Deus alcançou aquele povo, ele fez do coração daquelas pessoas morada. E Deus não divide a sua morada com nenhum outro Deus.
Então, se eles eram realmente cristãos e templos do Espírito Santo, eles não podiam estar no lugar de idolatria, porque de duas uma, ou eles nunca foram um templo do Espírito Santo, ou eles, num dado momento, abandonaram Jesus no caminho. Então, Paulo está querendo dizer que essas relações que eles viviam eram completamente disfuncionais, e eles precisavam abrir mão delas urgente. E interessante que nós também criamos hoje em dia essas relações disfuncionais, porque a nossa cultura é muito parecida com a cultura de Corinto. O país em que nós vivemos é um país dado aos seus excessos, onde as pessoas fazem cada vez mais sexo com cada vez mais pessoas diferentes, onde as pessoas bebem cada vez mais, entregam-se cada vez mais aos seus vícios, onde a corrupção está cada dia mais alastrada. Existe uma criatividade na corrupção, onde não tem, eles inventam. E no meio dessa cultura arraigada, nós acabamos entrando também nessas relações disfuncionais. Nós entramos nessas relações disfuncionais quando nós compramos de uma pessoa desconhecida aquele celular baratinho, que na loja vale R$3.000, mas na mão dele é 850. Para você não interessa se o preço é preço de sangue. Se um pai de família foi assassinado para aquele celular chegar barato na sua mão, o que importa é que ele está barato. Ele já não está mais na mão daquela pessoa. Ele não vai voltar mais. Então, para a sua mão, que vai fazer o bem para a mão do outro, melhor na sua. Nós entramos nessas relações disfuncionais quando nós vamos naquela banca, que um produto que no mercado é X, ali vale 3 vezes menos. A gente não quer saber se é um produto roubado de carga, de estrada. A gente não quer saber se um pai de família foi capturado, amarrado e espancado para que aquela carga fosse roubada. O que importa é que o azeite está mais barato. É que o relógio está num preço acessível. Você não é roubado pelos impostos. Nós entramos nessas relações disfuncionais quando nós nos colocamos em empregos em que nós sabemos que aquele meio é um meio de corrupção. Entramos em empresas que nós sabemos que o nosso patrão está mancomunado com um monte de esquemas de corrupção. Nós aceitamos trabalhar em cargos públicos quando nós sabemos que o nosso chefe também é um homem da corrupção. E a gente pensa, bem, não sou eu que estou roubando. Mas nós somos mais uma engrenagem para fazer esse sistema de corrupção continuar funcionando. Nós entramos nessas relações disfuncionais quando nós nos permitimos termos amizades com pessoas que destroem a nossa fé, que invalidam quem nós somos, que alimentam os nossos vícios mais terríveis, que alimentam os nossos defeitos mais profundos. Nós entramos em relações disfuncionais quando sentamos na mesa com um amigo e aquele amigo destrói a nossa personalidade. E ali nós nos tornamos uma pessoa completamente raivosa, iracunda, fofoqueira. E se as pessoas do senso comum sentassem naquela mesma mesa, elas não nos reconheceriam. E nós fazemos isso porque, como o povo de Corinto, nós queremos achar segurança. Aquele povo queria continuar entrando aqueles meios para que eles continuassem nas suas relações de negócio. E nós achamos que isso vai nos trazer segurança. Fazendo isso, nós vamos continuar no mercado de trabalho. Nós vamos continuar empregados. Nós não vamos ser excluídos. Eu fingindo que eu não estou vendo a corrupção no meu patrão vai fazer com que ele não me demita. Eu aprovando aquele documento cheios de erro e não fui o autor, vai fazer com que eu continue empregado. Eu dando aquela nota fiscal com um valor adulterado, vai continuar me fazendo pegar obras, e eu preciso para alimentar a minha família. Isso é a minha segurança. Nós criamos essas relações disfuncionais de amizades porque eles alimentam a nossa corrupção. Nós não precisamos mudar quem nós somos. Ali eu posso ser um crápula, porque eu vou ser aceito. A gente alimenta essa relação porque a gente não precisa mudar, porque existe uma vantagem ali, existe uma vantagem financeira. Esse amigo tem uma condição melhor que a minha, ele me presenteia, ele me ajuda, ele me coloca em círculos sociais que antes eu não alcançaria, ele abre portas para mim. Nós nos colocamos nessas condições por segurança, mas essas relações, elas nos matam.
elas destroem a nossa fé, elas destroem a nossa personalidade, porque ela alimenta o nosso lado mais primitivo. E dia a dia, nós passamos a ser mais uma fera destrutiva na sociedade. Nós trabalhamos numa empresa que a sua má gestão mata milhares de pais de família, porque eles não têm a acessibilidade que eles tinham que ter. Matam milhares de pais de família porque é uma concorrência desleal, mas pouco nos importamos. Por quê? Porque nós estamos mortos por dentro. Isso nos mata. Nós queremos saber de lucrar. E para isso, nós nos permitimos nos tornar mais uma ferramenta. E se antes uma brincadeira para nós era extremamente ofensiva, hoje a gente ri. Ri porque a gente precisa daquilo. Então não importa se nós estamos sendo humilhados, nós precisamos daquilo. Se antes a injustiça que era praticada ao outro nos feria, hoje não fere mais, porque é melhor com ele do que comigo. Mas lá no fundo, nós somos completamente destruídos. E isso acontece porque essas relações são incompatíveis. Por isso que elas nos destroem, porque nós não nascemos para isso. E enquanto nós continuarmos nos colocando nesse meio, nós vamos todos os dias morrendo um pouquinho de cada vez. Mas Paulo, ele traz uma resposta, uma chamada à mudança. Ele traz uma mensagem de esperança. Paulo fala que aquele povo agora, ele não andava mais de acordo com a cultura da cidade de Corinto. Agora, eles foram feitos templos do Senhor. Eles foram feitos habitação do próprio Deus. Quando ele usa esse termo habitação, ele usa o mesmo termo lá do Antigo Testamento, quando Deus fala que vai habitar com o povo, que vai estar com o povo caminhando todos os dias e trazendo paz àquele povo. Ele faz uma alusão à chamada que Deus faz a Israel: saia do Egito, enfrente esse deserto, mas eu vou estar habitando no meio de vocês todos os dias. Paulo está dizendo isso: olha, vocês agora são a habitação do próprio Deus. Agora, vocês não precisam mais dessas relações disfuncionais, porque Deus está com vocês todos os dias. Por isso, saia do meio deles e separem-se. Esse saia é uma ação definitiva. Paulo está falando o seguinte: saiam de uma vez por todas. Vão embora, virem as costas e não voltem mais. E ao mesmo tempo que vocês têm que sair, separem-se. Esse separar-se é se consagrar, se devotar a Deus. E é uma devoção que os levaria à santidade. E essa santidade os levaria a um descanso. O descanso de que Deus habita com eles, de que a graça de Deus é presente na vida deles. E quando eles fizessem isso, eles perceberiam que as relações disfuncionais que antes eles viviam, agora eles não precisam mais. Porque a segurança que eles precisam é dada pelo próprio Deus. Eles não precisariam mais daqueles acordos frágeis que destruíam a vida deles, porque Deus era o sustento. E essa promessa, essa segurança, Paulo vai falar que é dada pelo Deus Todo-Poderoso. Interessante, uma curiosidade, que esse termo Todo-Poderoso foi um termo que inspirou Martinho Lutero a escrever a canção Castelo Forte. É isso que Paulo quer dizer. Quem chama você à santidade é um castelo forte, poderoso, inabalável, indestrutível. Separem-se, sejam santos, aproximem-se de Deus, e que essa aproximação seja constante, seja diária. Purifique o seu coração, porque você vai estar guardado por um castelo forte. Você não vai estar mais dependendo dessa cultura que passa todos os dias. Porque essa cultura, meus irmãos, ela nos traz insegurança. Todo dia ela muda. Todo dia você precisa estar num círculo diferente, com uma máscara diferente, com uma personalidade diferente. Mas Paulo fala, agora não haverá mais instabilidade, mas segurança. Porque a segurança de vocês é um castelo inabalável, eterno.
o próprio Deus Todo-Poderoso. Por isso, mudem o seu coração, não só internamente, mas mudem também as suas relações. Esse chamado que Paulo faz é um chamado que também vem para as nossas vidas. E nós conseguimos fazer isso porque quando Deus muda o nosso coração, nos transforma, Ele nos faz livres. Nós não somos mais escravos da cultura. Nós não precisamos mais nos prostrar e vender quem nós somos. Porque a nossa estabilidade não está mais nisso. A nossa estabilidade está nas mãos de um Deus que tem todo o poder. E ainda que a situação esteja mais adversa possível, esse Deus continua reinando poderoso. E não existe nada que tire o poder das mãos desse próprio Deus. Por isso que ele vai falar que nós temos uma paz que excede todo o entendimento. Porque a nossa alegria está depositada num Deus que é absoluto. A nossa segurança está depositada nas mãos de um Deus que tem poder sobre todas as outras mãos. Nós somos livres porque estamos na mão de um Deus das qual ninguém pode nos tomar. Da mão dele, ninguém pode nos capturar. A cultura não pode nos prostrar. A sociedade não pode nos destruir. Por isso, nós temos a segurança de que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E se ele nos guarda, ele também nos guia. E esse guiar é uma alusão a toda a caminhada que Deus fez com o povo no deserto. Não existe lugar com maior insegurança do que o deserto. Não tem água, não tem comida, de dia o calor é terrível, de noite o frio é insuportável, e o povo ainda estava cercado de inimigos. E aonde eles tiveram a maior demonstração do poder de Deus? No deserto. Quando o inimigo os atacava, Deus os protegia. Quando um inimigo interno se levantava, Deus identificava e exterminava. No calor insuportável do dia, Deus tinha a sua presença por meio de uma nuvem que trazia refrigério. Durante a noite, no frio insuportável, tinha uma coluna de fogo que os esquentava e ainda iluminava o caminho. E quando não havia água, Deus tirava da rocha. E quando não havia comida, Deus fazia chover comida. Não houve maiores demonstrações do poder de Deus do que no deserto. Nós também somos guiados por esse mesmo Deus, por esse mesmo Espírito. Então essa cultura que tenta nos sugar com o seu calor que nos destrói, com o frio que dói a nossa alma, não é capaz de nos destruir, porque o Espírito Santo continua indo à nossa frente, nos guiando, nos iluminando, esclarecendo o nosso caminho, protegendo as nossas vidas e nos dando segurança. E uma segurança que é definitiva, que é eterna. E essa segurança que Paulo vai falar é uma segurança que ela se manifesta em dois aspectos. É uma segurança que se manifesta no aspecto do hoje e do amanhã. Hoje, eu não preciso me prostrar a essa cultura, porque hoje Deus guia a minha vida. Ele me sustenta, Ele me guarda, Ele me fortalece, Ele traz a comida à minha mesa, é Ele que dá a segurança para dentro da minha casa, e amanhã, quando tudo isso passar, e quando eu morrer, a minha segurança vai continuar a estar depositada nele, porque quando esse corpo se for, eu vou me levantar diante do próprio Deus, e não existe cultura, por mais forte e terrível que seja, que roube de nós essa certeza, essa confiança, essa segurança. O ladrão pode me dar um tiro ali agora e me matar. O Covid pode me levar, podem acontecer inúmeras coisas que acabem com a minha vida hoje, mas uma coisa é certa: eu vou estar diante do próprio Cristo. É por isso que nós temos a segurança que nós não precisamos nos prostrar diante da cultura, nós não precisamos nos vender diante de relacionamentos tóxicos, disfuncionais, porque se hoje não tenho sustento e eu morrer, eu vou estar com Cristo, e se hoje houver o sustento, é o próprio Cristo quem me deu. Por isso Paulo fala, diante dessa verdade, separem-se,
purifiquem as suas vidas, purifiquem o seu coração, purifiquem as suas relações. Não é para você agora destruir todas as suas relações com o não crente. Eles são trevas, então o diabo que o carregue. Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo que no lugar de nós sermos contaminados pela cultura, nós vamos influenciar aonde quer que estejamos, porque o Espírito Santo transformou completamente o meu coração, e todas as minhas ações externas são moldadas por Ele. E no lugar de eu estar num ambiente dominado pela maldade, eu estarei num ambiente em que nós levaremos a justiça. E se nós chegarmos num lugar que há densas trevas, a partir daquele momento haverá luz, porque um servo de Deus, habitado pelo Santo Espírito, chegou naquele lugar. E se existe um lugar onde o diabo reina, ele não vai reinar mais, porque o instrumento de Deus, que é a nossa vida, está naquele lugar. Separem-se, purifiquem as suas vidas, moldem o seu coração, e então você vai ser alcançado pela alegria verdadeira, pela segurança verdadeira que está em Cristo Jesus. Às vezes falar parece muito fácil, porque a pressão é muito grande, as contas continuam chegando, não é verdade? Eu continuo tendo os meus planos de futuro, eu quero construir a minha vida, eu quero ter uma vida boa, estável, não há nada de ruim nisso. Mas a pressão é muito forte para sucumbirmos. Como sucumbir? Como não sucumbir, na verdade? Jesus é esse modelo. Porque Jesus também sofreu essa pressão. Quando Jesus chega em Israel, e ele fala que ele é o Messias, um povo começa a se levantar e querer levantar ele rei, para que ele fosse como Davi, para que como Davi ele expulsasse Roma do meio de Israel, ele destruísse os inimigos internos, os inimigos externos, as muralhas fossem protegidas, o templo fosse reconstruído e eles passassem a reinar fortes, poderosos. O povo queria isso. Tentaram Jesus a fazer um levante e ser um rei hoje. O que eles estavam querendo dizer? Jesus não precisa ser torturado, não. Não precisa apanhar até a morte, ser trucidado, ser dilacerado, levar tapa na cara, ter as costas destruídas. Não precisa ser traído. Não precisa você, o próprio Deus, o próprio Messias, deixar esses homens fracos julgarem você, cuspirem na sua cara. Faz isso não. Vamos levantar um motim, vamos tomar tudo hoje. A cultura pressionando Jesus. Quando não foi o povo, foi o próprio diabo. Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto, com fome, fraco, e aparece o diabo, e leva a uma parte alta, ele fala, olha isso tudo, olha quanta coisa maravilhosa, se prostrado, me adorar, eu te dou tudo isso, cara. Você não vai precisar continuar aturando essa gente miserável, não. Essa gente que dá tapinha nas tuas costas, mas no final vai todo mundo embora. Desses 12, um vai te entregar, um vai te negar 3 vezes, e vai todo mundo correr, só vai ter um diante de você na cruz, cara. Faz isso não. Toma o poder agora, governa tudo, não só Israel, seja o dono disso tudo. Faz o seguinte, só me prostra aqui, se prostra, e me adora. E Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás. Jesus venceu todas as pressões da cultura da sua época, mas ele venceu para no final morrer torturado numa cruz. E depois de ter morrido torturado numa cruz, ele ressuscitou e ele cumpriu a sua missão sem ceder à cultura e às relações disfuncionais. E hoje, por meio desse Jesus que está vivo, nós temos essa mesma força, esse mesmo vigor, de a partir de hoje, abrirmos mão de
todas as nossas relações disfuncionais, das relações tóxicas, que destroem a nossa personalidade, que destroem quem nós somos, e agora abrimos mão disso para estarmos diante de uma relação verdadeira, diante do próprio Cristo, que transforma os nossos corações. E se você, que andou com Jesus a vida inteira, e num dado momento cedeu a essa cultura, Jesus diz: eu sou capaz de levantar você, e curar o seu coração, e curar a sua alma, e te livrar de todas essas relações, e curar todas as suas feridas. E se você que nunca conheceu Jesus, mas que está farto de ser dominado pela cultura, que te espreme, que te amassa, que te destrói, Jesus te levanta do chão. Não importa o quão imundo você esteja, em quantas relações tóxicas e negociações fraudulentas você se meteu, Jesus cura a sua alma e te traz um novo significado para a vida. Quer ter uma relação verdadeira, saudável, de vida? Jesus é essa relação. E eu te convido a orar nesse momento. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.